Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No Evangelho de Mateus, nós vemos a advertência de Jesus nos pedindo: orai e vigiai. E conforme nós refletimos sobre as palavras do Mestre, nós vemos que se trata de um sistema perfeito para que a gente possa se aperfeiçoar ao longo da vida, identificando, reconhecendo aonde nós precisamos melhorar, através da autoobservação e buscando a inspiração na prece, através da elevação dos nossos próprios pensamentos a Deus. Mas será que nós conseguimos orar e vigiar no nosso dia a dia tão corrido? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Esperando por ti. Antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue às ocultas, e o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a feição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te, e o fruto pendendo da árvore roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também a tua nota. O significado central da instrução de Jesus, orai e vigiai, se fundamenta em dois pilares: observar a si mesmo de uma forma atenta e conectar-se com o Criador na busca da luz. E não é difícil nós percebermos que são esses os dois passos para que nós possamos avançar no nosso crescimento pessoal, no aprimoramento espiritual que tanto almejamos e que cabe a cada um de nós, a reforma íntima. E reforma íntima, que é, sem mais palavras, a verdadeira lição de casa que nós trouxemos aqui ao reencarnarmos. Nós estamos aqui para conviver, atuar no mundo, melhorando e aperfeiçoando o nosso espírito eterno, concretizando o bem ao nosso redor, através das nossas ações, das nossas escolhas cada vez mais sábias. Se a Terra pode ser considerada, como tantas vezes ouvimos dizer, como uma grande escola de aprendizado para os nossos espíritos, e se ao reencarnarmos nós adquirimos um novo corpo físico como se fosse um avental de trabalho, como fala o benfeitor Emmanuel nas suas obras, orar e vigiar, como uma forma constante de atuar nesse mundo, é o caminho para que nós possamos evoluir sempre e realizar da melhor maneira aquilo que nós viemos realizar nessa vida. Mas será que nós conseguimos orar e vigiar de uma forma efetiva na correria das nossas vidas, cheias de compromissos? Será que nós entendemos que essa é a prioridade verdadeira para que então esses tais compromissos possam ser realizados
de uma maneira mais coerente e conectada com o nosso propósito maior, que é a evolução espiritual? Analisando então mais de perto a advertência de Jesus, nós vamos então ter esses dois pilares: orar e vigiar. Vigiar, que se refere à atenção constante sobre os nossos pensamentos, estarmos conscientes desses pensamentos, sentimentos. É um alerta para identificar quais são os pensamentos habituais que ainda nos prendem aos antigos vícios de comportamento que nós trouxemos, antes que eles se concretizem em ações, que depois podem nos trazer problemas. Então, nós estamos ali buscando identificá-los e analisá-los sob a luz da doutrina espírita, sob a luz da nossa própria consciência, que vai se educando. E o segundo pilar, que é orar. Trata-se de buscar, então, uma conexão espiritual com os nossos benfeitores, buscar força e inspiração para nós aprendermos aos poucos a discernir o caminho correto a seguir. A ajuda que vem através da prece está sempre disponível. O que falta é a nossa sintonia consciente para que nós possamos usufruir dessa verdadeira fonte de luz. A oração é descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, como um recurso que nos fortalece e nos sintoniza ao Pai, para que a gente possa transcender as nossas próprias fraquezas, buscar inspiração para fazer o bem. E aos poucos nós vamos abandonando o homem velho, visualizando o homem novo, aquele que age cada vez mais coerente com os valores cristãos. Em resumo, a vigilância no Espiritismo é entendida como algo que não é externo, mas é interno. Trata-se de estar atento à qualidade dos nossos próprios pensamentos, palavras, ações, buscando observar em quais momentos nós já poderíamos agir melhor. É um processo de autoobservação que nos leva a compreender que a educação de nós mesmos e o autodomínio não são só possíveis, como são importantes, diríamos até fundamentais, para o nosso crescimento espiritual. E são muitos os benefícios que nós ganhamos quando tentamos seguir o conselho amoroso do Mestre Jesus, orai e vigiai. Nós ganhamos controle mental, entendendo que o nosso livre-arbítrio pode ser exercido a partir do nosso mundo interior. Reconhecemos que o pensamento é uma força que atrai influências espirituais pela lei da afinidade. Nós avançamos no nosso autoconhecimento, identificando com mais clareza, aos poucos, quais são as más tendências e hábitos que antes passavam no piloto automático e agora nós detectamos e podemos transformá-los sob a luz da doutrina. Percebemos também que devemos vigiar e melhorar a nós mesmos em muitas situações e vamos entendendo que vigiar as atitudes do nosso semelhante não é necessário. E com isso nós vamos aos poucos colocando em prática outro ensinamento de Jesus, que é o não julgar o nosso irmão. Visto que começamos a reconhecer que temos tanto a melhorar em nós mesmos, e o outro, assim como nós, também deve, através do estudo dele mesmo, buscar a sua própria melhoria. Aprimoramos a nossa habilidade de estarmos presentes no agora, no momento do agora, evitando viver preso ao passado ou ansiando pelo futuro e focando, enfim, nas oportunidades de aprendizado, de evolução, de melhoria no agora. Nós fortificamos também em nós o hábito da prece, que é o maior meio de conexão com Deus, um hábito que sempre nos trará cada vez mais fé, resiliência diante dos desafios da vida e sintonia com o bem. Porque afinal orar não é apenas repetir palavras, mas é movimentar as nossas forças mentais e emocionais para se alinhar ao bem. São muitos benefícios. E então, vamos tentar orar e vigiar os nossos passos ao longo da jornada, cada vez mais a partir de agora? Cada nova manhã das nossas vidas são novas oportunidades de fazermos o melhor que podemos.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Bom, nós somos cientes da nossa situação, né? Da nossa condição de espíritos em desenvolvimento, em evolução, certo? E que muito nós ainda temos que vencer em nosso íntimo, né? E iniciarmos assim uma trajetória de ascensão. Acho que todos nós concordamos com essa situação. Subindo, caindo às vezes, né? Mais caindo do que subindo. Enfim, nós já tivemos oportunidade de refletir aqui no nosso programa sobre vários aspectos frágeis da nossa personalidade humana que nós devemos trabalhar ou até mesmo combater, eliminar, né? E assim, nós temos essa possibilidade de identificar os nossos pontos de vulnerabilidade e buscarmos superá-los com essa reflexão que nós fazemos aqui no nosso programa, né? Mas tudo, claro, seria muito fácil, né? Se nós não fôssemos, né? Tentados, se não houvessem tentações. Tentações, ao contrário do que muitos falam, né? Ou o modo pelo qual reagem, não acontece de fora para dentro. Na verdade, nós podemos dizer que são as situações externas que funcionam, né, como gatilho para que os nossos comportamentos e atitudes menos felizes se pronunciem, venham à tona, justo aqueles comportamentos e atitudes que nós lutamos dentro de nós, percebe? Então, tentações, na verdade, por si só não têm força, e sim o efeito delas sobre nós, se nós permitirmos, se os nossos pontos fracos ainda são sensíveis ao que nós chamamos de tentações. Vocês já pensaram nisto? Um exemplo clássico, né? A pessoa que está fazendo dieta e precisa cortar o açúcar, né, de sua alimentação, ela procura não entrar numa doceria, numa confeitaria, ou seja, ela evita situações que a levarão à tentação, percebem? E não há outra forma de enfrentarmos os nossos hábitos, evitando-se as tentações, até que um dia, claro, elas não surtirão mais esse efeito. Mas enquanto estivermos em luta, enquanto não sedimentarmos aquele ponto vulnerável, né, transformando no ponto de força dentro de nós não vamos ainda estarmos livres da tentação. Temos que estar atentos a todas as situações que podem nos levar a uma decisão ou atitude da qual podemos nos arrepender mais tarde. Nem sempre as tentações estão relacionadas aos nossos maus hábitos. No livro Almas em Desfile, de Hilário Silva, do espírito Hilário Silva, psicografado pelo Chico Xavier, né, ele nos conta que um distinto corretor, é uma história verídica, um distinto corretor de nome Antônio Gama e sua esposa Dona Cornélia, junto com o amigo Arthur, voltavam de um centro espírita após ouvirem uma palestra, sobre tentações. No caminho, o corretor comentava com sua mulher: o orador não precisa ser tão exigente. Ele ficou falando por mais de 1 hora, como se todos lá na assembleia fôssemos malfeitores. Ramos ponderou, que era o amigo. Cautela, nunca é demais.
todos somos capazes de cair. E a dona Cornélia falava: não temos a prece e o conhecimento? Não é possível que estejamos tão atrasados assim. E o corretor arrematava: não, não somos tão ruins assim. Já subimos um degrauzinho. Na chegada em casa, interrompeu-se a conversação quando o telefone tocou. E a voz do outro lado, uma voz familiar, dizia: Antônio, somos nós. E ouvindo a referência de uma firma conhecida por grandes negócios e com a qual já operara algumas vezes, ele respondeu: pois não, vê as ordens. A voz do outro lado dizia: é uma negociação. Basta apenas um recibo assinado por você e receberá 800.000 cruzeiros na época, né? Antônio percebeu que se tratava de uma transação inconfessável. Emocionado, explicou à esposa: 800.000 cruzeiros. Com este dinheiro podemos comprar o nosso sonhado apartamento. Afinal, é um negócio como outro qualquer, disse a mulher. Gama então respondeu ao telefone: muito bem, onde nos encontraremos amanhã? Nisso, o interlocutor do outro lado da linha mudou o tom de voz e falou preocupado: mas quem está falando? Oh, sou eu, Antônio Gama. Nisto, o homem lá do outro lado da linha, né, desapontado, disse: ai, desculpe-me, foi um engano, e interrompeu a ligação. Só então que o casal reconheceu que haviam caído numa perigosa tentação. Como disse, trata-se de um fato real, ocorrido provavelmente na década de 40, mas que serve perfeitamente para os dias de hoje, né? Aliás, outro dia mesmo eu assisti uma reportagem sobre golpes antigos que ainda fazem muitas vítimas. O golpe do bilhete da loteria premiada, claro, né? Ou do jogo da Mega Sena, também premiado. E muitas pessoas seduzidas pela oportunidade de ganharem dinheiro fácil, se deixam levar por histórias mirabolantes contadas pelos golpistas, que acabam levando todas as economias das vítimas, na sua grande maioria, pessoas já vividas, com idade já madura. O que faz tantas pessoas caírem nesse tipo de golpe, senão a ganância e ainda pela possibilidade do ganho fácil? É uma tentação. Por esta razão, meus amigos, minhas amigas, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa, né? Se autoconhecer, assim nós vamos perceber as nossas fraquezas e nos colocarmos em defesa, né, das tentações. E é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos que constam no O Livro dos Espíritos, onde na questão número 11 temos a seguinte pergunta: um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos Espíritos da Codificação Espírita: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver mais próximo de Deus, então o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem
não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento compreende melhor o fundo das coisas e ele faz uma ideia de Deus mais justa e mais conforme ao seu entendimento, embora seja incompleta. E o espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, volume 1, traz um aprofundamento destes esclarecimentos, dizendo: o mistério da divindade está distante da compreensão humana por faltarem ao homem sentidos para tal. As sequências misteriosas dos espíritos a Deus são infinitas e os caminhos são igualmente sem fim. O crescimento da alma vai lhe dotando de poderes, de sorte a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Todavia, essas leis são agentes movidos pela sua poderosa mente, que abrange toda a extensão universal. No estágio em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, não devemos pensar em conhecer a intimidade de Deus. É, pois, querer saltar para o inconcebível, desrespeitando a harmonia da gradatividade da sabedoria maior. Alguns homens inexperientes afirmam que não existem mistérios para os espiritualistas. Como se enganam esses nossos irmãos. Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos que nada sabemos, em se falando das dimensões que se escondem nas dobras da escala evolutiva e nos segredos da divindade. Aqueles que dizem conhecer tudo, nada sabem, são pseudo-sábios diante da sabedoria maior e lhes falta humildade e as primeiras chaves do conhecimento das regras de viver em harmonia consigo mesmo. Certamente que é o orgulho se movendo em seus sentimentos e a vaidade egoísta iludindo seus corações. Quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que fora da caridade não há salvação, está nos mostrando que o ambiente da benevolência prepara e nos ajuda a despertar os talentos internos, de maneira a observarmos outras nuances das leis que até então não tenhamos percebido. A caridade, em todas as suas feições, é força divina no divino aprendizado de todos os espíritos. É luz nas mãos de quem deseja ser iluminado. É chave que abre muitas portas do saber, porque a caridade é, por excelência, amor. Quem quiser conhecer mais um pouco dos mistérios de Deus, que faça a viva, ou melhor, que faça e viva a caridade, que ela dotará esse trabalho de poderes para essa visão interna de sentidos apropriados para compreender os efeitos das leis divinas. Outra coisa valiosa que recomendamos para todas as criaturas é o exercício da oração. Não devemos esquecer a prece em todas as circunstâncias. A prece desata e desenvolve os fios dos pensamentos, impulsionando-os em todas as direções, de acordo com os sentimentos que o geraram. Tem a capacidade de recolher os frutos
na mesma dimensão em que foram emitidos. Nós somos mundos com imensuráveis qualidades a se desenvolverem, dependendo do que quisermos fazer delas, do nosso esforço e fé nas nossas realizações para o bem próprio e da coletividade. Se estás em busca de mistérios que muito te atraem, na verdade te dizemos que existem muitos mistérios no mundo íntimo de cada criatura. E eis aí a grande oportunidade de estudarmos a nós mesmos e nos deliciarmos com os nossos tesouros íntimos. O amor é qual um sol que se divide em variadas virtudes. Vamos observar esse fenômeno maior dentro de nós com honestidade nas boas obras, que os véus vão caindo em sequências que suportamos e a serenidade dominar-nos-á a consciência. Esses são os mistérios menores, representando uma universidade onde devemos permanecer por um tempo que não podemos determinar. E conclui o espírito Miramês. Despertemos para esse trabalho louvável e significante de nos conhecermos a nós mesmos, porque conhecer a divindade como pretendemos somente será possível depois que nos tornarmos espíritos divinos. E mesmo assim, vamos encontrar em nossos caminhos de luz mistérios e mais mistérios a desvendar, o que haveremos de fazer com amor e alegria espiritual. Que Deus nos abençoe nesta jornada infinita do acordar para a luz. Amigas e amigos, esta mensagem confirma-nos o que Jesus nos ensinou sobre a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Atualmente, vou repetir mais uma vez, não temos conhecimento acima de 1/8 da realidade onde estamos vivendo. Então vamos procurar a nossa elevação mental, moral e espiritual, sempre através do amor, da instrução e da caridade, trabalhando sempre em consonância com o Mestre Jesus, para que um dia possamos ter o mérito e a capacidade de entender o mistério da divindade. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma excelente semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.